a TV Record, que estava previamente inscrita, está representada agora nessa sala. Então, chamamos o jornalista Alessandro Saturno para a última pergunta. Boa tarde, presidente, ministros. Presidente, como última pergunta, ouvi tudo que foi falado e a gente tem acompanhado muito, com frequência, todas as informações. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem para a nação. A gente tem ouvido muito das pessoas desesperadas para não sair de casa ou não irem ao trabalho. O presidente Donald Trump limitou reuniões de 10 pessoas. Eu queria que o senhor dissesse realmente o que a população pode esperar aí para os próximos dias. Ministro Paulo Guedes, o senhor falou aí dos 150 bi pelos próximos 3 meses. E a partir dos próximos 3 meses, de onde virá esse recurso e o que é necessário fazer para que o governo consiga continuar enfrentando a doença? Obrigado. Alessandro Guedes, responde primeiro, depois eu respondo aqui. Bom, essa primeira onda, de certa forma, é um ano semelhante ao ano passado, mas com muito mais intensidade, o impacto é muito maior. Quando nós começamos o ano passado, o Brasil vinha a 1,3 ritmo de crescimento, 1,3, de repente foi golpeado e caiu pela metade. No primeiro trimestre do ano passado, a economia brasileira girou a 0,7, porque houve 2 impactos, e o colapso da economia argentina, para onde nós exportávamos mais da metade da indústria automobilística, dos produtos de indústria automobilística e de exportação. Então o Brasil foi golpeado logo no início. Nós entramos e fomos golpeados, a taxa de crescimento colapsou pela metade. Segundo trimestre, nós já estamos em recuperação, já reacelerando para 0,9. Terceiro trimestre, já estamos a 1,1. E no último trimestre, a economia brasileira já estava girando a 1,7. Ou seja, quando nós entramos em janeiro desse ano, nós já estávamos girando a quase 2%. Todos os empresários estavam registrando 2 dígitos. 2 dígitos. Crescimento de linha branca, imóveis, tudo girando a 2 dígitos. Então o Brasil estava efetivamente decolando. Nesse sentido é que eu disse que era um fenômeno diferente do resto do mundo, porque o resto do mundo estava sincronizado em desaceleração já há 2, 3 anos. O mundo está descendo e o coronavírus remete a economia mundial com mais força ainda para baixo. O nosso caso era o contrário, nós estamos começando a reaceleração e fomos impactados. Então, o meu pedido foi sempre o seguinte: vamos reforçar o sistema imunológico do organismo. Da mesma forma que você falou, olha, dorme melhor, come mais, descansa bastante, evite abuso. Essas são as reformas estruturantes para o Brasil prosseguir e para isso ser só um impacto, uma onda. Essa onda que vem de fora é um tsunami, mas nós tínhamos condição de cruzar, de atravessar isso. Evidentemente, quando a coisa começa a chegar, e com todo esse horror que é, as pessoas parando, com medo, com pânico, a função tanto da presidência quanto do Ministério da Fazenda, da Economia, é dizer, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Houve esse impacto foi sentido, a economia desacelera rapidamente, perde a arrecadação, e ao mesmo tempo o fato de termos que tirar do orçamento receitas que já estavam programadas, estava lá a Eletrobras com 16 bilhões. Então a gente tira isso do orçamento agora, e não era para privatizar agora, podia ir até o fim do ano. Se nós acelerarmos as reformas, esse dinheiro ainda podia ser buscado. Como isso não se afigura, não se configura essa situação, nós tivemos que rever o orçamento. E revendo o orçamento, a gente vê que tem uma desaceleração econômica, caem as receitas, e nós fomos empurrados, então, para esse artigo que nos dá a capacidade de incrementar a força do impacto. Tudo que nós anunciamos até agora foi exatamente diferimento de impostos e antecipação, ou seja, nós não atingimos ainda o fiscal. Agora o fiscal nos é permitido, porque nós suspendemos com esse artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos agora o espaço fiscal. Então nós temos mais munição. Do ponto de vista de crédito, nós sabemos que podemos ampliar bastante. Do ponto de vista de recursos agora, podemos gastar mais, primeiro para a saúde, logo depois para atenuar os diversos setores que vão sofrer o impacto. E se você pergunta se nós temos mais coisas, nós temos muito mais coisas e temos esse espaço fiscal. Podemos considerar, por exemplo, lá na frente, derrubar os encargos trabalhistas. E aumenta brutalmente a capacidade de geração de emprego. Mas temos também
que continuar trabalhando. O Brasil pode dar um exemplo para o mundo, da mesma forma que deu o ano passado, quando milhões de pessoas em países avançados foram à rua para impedir a reforma da Previdência, os brasileiros foram às ruas para fazer a reforma da Previdência. Da mesma forma, nós podemos ter um Congresso que, em vez de fazer a quarentena de uma forma simplesmente passiva, nós podemos nos organizar, e os primeiros passos do Congresso parecem ser esses, para fazer uma televotação, fazer uma votação digital e estudarmos as reformas. Você vai ficar em casa parado? Não, você vai estudar as reformas propostas, vai aprofundar as reformas, e o Brasil estará, então, se preparando ao longo de 2, 3, 4 meses, se preparando para a reaceleração econômica, porque, eu repito, a nossa situação é diferente do resto do mundo. O mundo estava em desaceleração estrutural e o Brasil em reaceleração. Ele sofreu um impacto forte, nós não sabemos ainda o tamanho, estamos preparados para as respostas. A cada 48 horas podemos reeditar à medida que nos impacte, mas o que interessa a médio e longo prazo é justamente destravar os investimentos, modernizar, transformar o Estado brasileiro. Se nós dermos esse recado durante esses 3, 4, 5 meses, em vez de serem meses de paralisia, forem meses de acelerar o destravamento de investimentos, fazendo reformas estruturais, você vê que as reformas estão nessa direção. Pacto Federativo, todos os entes federativos podiam estar se defendendo agora autonomamente, com recursos, todo mundo com dinheiro, com bala para enfrentar o coronavírus. Não, eles precisam de recursos do governo central. Então o Pacto Federativo é nessa direção. Da mesma forma o saneamento. Você vê uma calamidade dessa de saúde pública atingindo o Brasil, 100 milhões de brasileiros sem saúde e sem saneamento, sem água, sem esgoto. Tudo isso está proposto lá. Essa capacidade de gestão descentralizada da crise, essa capacidade de destravar investimentos em saneamento, em energia, tudo isso está lá, em logística, o ministro Tarcísio precisa, as leis de concessões, tudo isso está lá. Então vamos transformar esses 4 meses, em vez de pavor, em vez de pânico, vamos transformar isso em coragem, avanço das reformas estruturais, preparando um futuro melhor, porque o Brasil pode e deve ter essa reaceleração no segundo semestre, se nós trabalharmos bem. Peço agora aos senhores ministros, abrir a palavra aqui, primeiramente, primeiro ao Paulo Guedes, para um espaço de tempo bastante curto, diga aos senhores e às senhoras as medidas que vão ser tomadas pela economia. Bom dia a todos. Nós começamos essa semana com a iminência de um contingenciamento. Quer dizer, os senhores imaginem a arrecadação brasileira descendo, pelo impacto da crise, a crise começa a chegar. 16 bilhões que nós tínhamos estimados com a desestatização da Eletrobras, teríamos que tirar hoje do orçamento. Então, em reunião com o presidente, mostramos que haveria um contingenciamento de quase 40 bilhões. Quer dizer, no momento em que a economia brasileira precisa de um esforço contracíclico, nós, sem espaço fiscal, ao contrário, teríamos que agudizar a crise, contingenciando 40 bilhões. No momento em que a saúde do brasileiro e a manutenção dos empregos exige gastos adicionais, nós teríamos que contingenciar 40 bilhões. Então, evidentemente, isso não é uma coisa razoável. Trocamos ideia com o presidente disse, olha, saúde dos brasileiros e a defesa dos empregos dos brasileiros está acima de outros interesses, precisamos fazer isso, então qual seria a solução tecnicamente? E a solução técnica é o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Recorrendo ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão suspensas as metas de resultado primário desse ano. Então você tem espaço para fazer o esforço contracíclico. Nós já vínhamos tomando medidas com recursos disponíveis. Por exemplo, o presidente, na sexta-feira passada, já tinha transformado o dinheiro da disputa política em dinheiro da saúde. 5 bilhões foram encaminhados para o ministro Mandetta. Nós conseguimos praticamente dobrar isso, com mais 4,5 bilhões do DPVAT. Então o ministro Mandetta já tem praticamente 10 bilhões para começar a batalha contra o coronavírus.
Além disso, tínhamos anunciado nos últimos dias diferimento de impostos, atrasando nos próximos 3, 4 meses, e, ao mesmo tempo, antecipação de benefícios, justamente nas camadas mais vulneráveis. Então, antecipamos para abril 24 bilhões de antecipação de 13º dos benefícios de aposentadorias e pensionistas, né, e pensões, mais 24 em maio. Antecipamos também o abono salarial, vem todo em junho, mais 12 bilhões, e desenhamos então um programa de 153 bilhões entre diferimentos de impostos e antecipações de benefícios. Então, 150 bilhões para o combate inicial contra essa chegada da crise. No espaço monetário, a mesma coisa, em reuniões do Conselho Monetário Nacional, em reuniões com o Banco Central. O Banco Central flexibilizou, chegaram nessa segunda-feira passada 135 bilhões de recolhimento compulsório, que foram liberados, flexibilizadas as regras de alavancagem de bancos, garantindo em bancos públicos rolagem automática de dívidas sem multa. E ainda assim, com todo esse esforço, falta fôlego fiscal e nós teríamos que fazer um contingenciamento de 40 bilhões. Não seria razoável. Então, a saúde dos brasileiros e a defesa dos nossos empregos está acima de quaisquer outros interesses. A instrução do presidente foi essa. A solução, tecnicamente, é pedir ao Congresso, e o presidente encaminhou ontem mesmo ao Congresso, hoje de manhã ao Congresso. A decisão foi do presidente ontem, durante a nossa reunião de execução orçamentária. E hoje entra então no Congresso esse pedido de declaração de estado de calamidade pública, e isso nos dá espaço fiscal. O primeiro movimento vem agora ampliando o leque de proteções que nós temos estendido. Primeiro foram os mais idosos, depois nós passamos, eram os aposentados e pensionistas, depois nós passamos para a flexibilização. Vamos conversar sobre isso, dar novas opções de acordos durante esse período de emergência, esses 3 meses, para manutenção dos empregos no segmento formal, e principalmente uma grande preocupação que o presidente sempre teve é o mercado informal. São 38 milhões de brasileiros que estão nas praias vendendo mate, que estão vendendo cocada pela rua, sem emprego formal, entregando coisas, são os flanelinhas. Todo esse pessoal, inclusive a gente chama dos autônomos, esse pessoal todo, de repente, quando a economia para e as pessoas ficam em casa, em isolamento social, não é só o restaurante formalizado que fica aberto, é também o bar da esquina, esse pessoal todo sofre. Então nós estamos estendendo, fizemos hoje o cálculo, o presidente vai assinar essa medida também hoje, conversamos hoje sobre isso, era uma preocupação, ele nos encomendou isso já há uma semana. Vamos lançar uma camada de proteção justamente aos autônomos. Nós vamos lançar, praticamente em torno do Bolsa Família também, R$200, são 2 cestas básicas. Então, pelo menos você assegura a manutenção de quem também está sendo vítima do impacto econômico da crise. Se o povo saiu da rua, não tem mais ninguém tomando um táxi, o chofer de táxi pode passar na Caixa Econômica Federal ou no INSS. Nós vamos estender 2 ou 3 possibilidades, mais próximo ou virtualmente, né, até para evitar o contato físico. E essas pessoas que estão hoje absolutamente desassistidas, eles estão no cadastro, que nós chamamos de cadastro único. Eles não estão no Bolsa Família, eles não recebem BPC, eles não recebem nada de ninguém. É uma turma valente que está sobrevivendo sem a ajuda do Estado sempre, e de repente eles são atingidos agora. E eles precisam ter pelo menos os recursos para manutenção básica. Então isso nós estamos aprovando hoje, são 5 bilhões praticamente por mês, 3 meses seguidos são 15 bilhões. Isso é o espaço fiscal, começamos a usar esse espaço fiscal. E assim faremos, a cada 48 horas vamos nos reunindo, e à medida que haja um problema aqui ou um problema ali, nós vamos aprofundando a nossa resposta.
eu ficaria por aqui. Quer dizer, estamos atuando em várias direções. Estamos baixando as tarifas de importação de produtos médicos hospitalares, vamos renegociar as dívidas em apoio ao ministro Tarcísio das companhias aéreas, estamos examinando também como auxiliar para as empresas que se comprometerem à manutenção dos empregos durante esse período, como auxiliar com uma parcela, o Estado bancando para as micro e pequenas empresas, só os pequenos, nós bancarmos uma parte do salário. Então, tudo isso vai ser anunciado a cada 48 horas, nós estamos monitorando e vamos anunciando medidas à medida que a economia necessite. A iminência do contingenciamento, que atingiria pelo menos 37 bilhões, foi exatamente o que nos convenceu de que nós estamos sem espaço fiscal e que nós precisaríamos recorrer, então, ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite que, em caso de calamidade pública, que é obviamente o caso, nós tivéssemos recursos para enfrentar o problema. Então, a calamidade pública foi, na verdade, a resposta, melhor resposta técnica para evitar o contingenciamento, que seria dramático. Você imagina agora o Mandetta, como disse, estamos interferindo nas fronteiras, Receita Federal, Anvisa, todo mundo segurando para impedir a exportação de produtos médicos hospitalares nossos, ao mesmo tempo precisando de recursos nos hospitais universitários, hospitais privados, hospitais públicos. Quer dizer, estamos precisando dar recursos para a sobrevivência de pessoas autônomas que também são atingidas por esse isolamento social, quando todo mundo fica em casa. É essa dificuldade, né? Se ficar todo mundo em casa, não se difunde, mas você trava a economia toda. Você, como disse o Mandetta, você diminui o ritmo de contágio, mas vai ter gente que vai ter problema de conseguir comida do outro lado. Você desorganiza a produção, a logística, a distribuição. E no outro extremo, fica todo mundo na rua, você aumenta muito a velocidade de contágio. Então, isso aí é um equilíbrio difícil, depende da reação dos agentes, da informação. Ele está distribuindo a melhor informação possível. E nós vamos reagindo a isso. A posição da economia é um pouco reflexa, né? Ela vai se preparando e, à medida que as coisas vão chegando, nós vamos reagindo. Então, nós primeiro soltamos recursos para os mais vulneráveis, os idosos, depois passamos exatamente para o fluxo de caixa das empresas para proteger os empregos, as condições de liquidez na economia para manter o crédito, manter as empresas funcionando, o diferimento dos impostos. Então, tudo isso, na verdade, é não ceder ao contingenciamento. Então, a ideia é o seguinte, não, respondendo a sua pergunta, não contingenciaremos, ao contrário, suspendemos a meta de resultado primário.